lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem crente na casa? Dá uma provocada no seu vizinho, fala com ele aí: não se contente com a terra seca. Fala melhor: não se contente com a terra seca. Ore comigo e diga comigo: Senhor, dá-me terras que tenham águas. Amém. Senta um pouquinho, por favor. O tema da nossa reflexão hoje à noite é: não se contente com a terra seca. Devo lhe dizer, para início de reflexão, que Deus pode te surpreender na terra seca. Deus pode te surpreender em meio à crise. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de toda bênção. Vou repetir para ver se algum crente ouve, além da irmã que está aqui na frente. O nosso Deus é Deus de toda bênção. Irmãos, Calebe é o personagem central desse texto. Quer dizer, na verdade, Axa rouba a cena. Axa é filha de Calebe. Este Calebe é um dos 12 espias que foram para espionarem a terra de Canaã, enviados por Josué em Números capítulo 13. Dos 12 espias que foram para observarem a terra de Canaã, 10 retornaram trazendo relatório negativo da terra. Apenas Josué e Calebe persistiram, não apenas em confiar no Senhor, mas em defender aquilo que o Senhor havia dito e prometido para o povo hebreu. Naquela ocasião, como Calebe e Josué perseveraram em servir ao Senhor, Moisés faz uma promessa a Calebe, que a terra da além do Jordão lhe seria dada por herança. Isso está em Números 14, 24 e versículo 30. Porque toda perseverança na promessa de Deus resulta em recompensa. A Bíblia Sagrada diz que Deus é galardoador daquele que o busca. 45 anos havia se passado desde o dia que Josué e Calebe enfrentaram o relatório negativo dos espias em defesa da promessa de Deus,
e que Moisés fizera aquela promessa para Calebe, e agora ele chega para Josué e diz: tenho 85 anos e as minhas forças são hoje como dantes no dia em que Moisés me disse que a terra da região do Hebrom me seria dada. Josué cumpre a promessa que Moisés havia feito a Calebe e lhe entrega o domínio daquela região da terra, e é isso que o texto está mencionando no seu contexto geral. Havia naquela terra, na terra de Hebrom, a chamada cidade dos gigantes, Kiriat Sefer, que também era conhecida como a cidade do livro ou a cidade das letras. Acredita-se que Kiriat Sefer tinha uma biblioteca com a história dos gigantes. Era uma cidade de cultura ou uma cidade cultural, e por isso o seu nome, Cidade dos Livros. Em Kiriat Sefer morava o maior de todos os gigantes, e Calebe faz um desafio: aquele que conquistar Kiriat Sefer, eu lhe darei a minha filha Axa por esposa. E a Bíblia Sagrada diz que Otniel, que é sobrinho de Calebe, monta uma estratégia para conquistar a cidade e a domina, e toma a cidade e entrega a cidade para Calebe. E Calebe, por sua vez, cumpre a sua promessa de dar a sua filha por esposa ao conquistador de Kiriat Sefer, Otniel nesse caso. E quando Otniel casa com Axa, ela naturalmente vem trazendo o dote. E o dote que Calebe deu a Axa foram terras áridas, terras pedregosas, terra seca. Esse episódio, e eu já falei de Axa aqui em pelo menos 2 ocasiões, e lembro e relembro que Axa só aparece na Bíblia nesse texto. Ela não volta a aparecer, mas o fato é que Axa chega para o seu marido, Otniel, e diz: conversa com meu pai, ele nos deu terra seca. O que nós vamos fazer com terra seca? E ao que o texto me dá a entender, Otniel não aceitou conversar com Calebe. Tipo assim: não vou reclamar com teu pai por causa da terra que ele te deu. É isso aí que ele te deu e acabou. Coisas de homem. Mas Axa não se rende ao posicionamento de Otniel acerca das terras áridas. E a Bíblia diz que ela, quando vai encontrando com o seu pai, ela pula do jumento, cai aos pés do seu pai, e ele, olhando para ela, pergunta: o que é que você tem? O que é que você precisa? O que é que está acontecendo? O que é que você me pede? E Axa diz: tu me destes terra seca, dá-me também terras onde eu possa cultivar. E a Bíblia diz que Calebe lhe deu terras onde estavam fontes superiores e fontes inferiores, e eu já preguei sobre isto, vou só relembrar alguns pontos, mas o que eu quero focar nesta noite é: não se contente com a terra seca. É possível que você esteja vivendo um momento de terra árida, um momento de dificuldade, um momento de crise em alguma área da sua vida. Isso pode ser na área espiritual,
conjugal, emocional, financeira. O fato é que Axa traz para nós algumas lições de alguém que não deve se render à sua circunstância, porque toda circunstância é temporária, mas a promessa é permanente. E é interessante que Axa deixa para nós a lição de não rendição, mas também não reclamação. Porque a postura de Axa não é de quem reclama. A postura de Axa é de quem vai buscar uma solução para a sua questão. E eu sempre digo aos irmãos, e quando eu converso com pessoas, eu digo dentro desse contexto que você pode nascer, crescer, morrer e daqui uns dias ninguém saber que você, ou lembrar que você passou aqui. Ou você pode nascer, crescer, produzir, e quando morrer, você terá deixado um legado, terá deixado uma marca. Então a pergunta que eu faço já no início de reflexão é: que marca você deixaria se o Senhor decidisse lhe recolher hoje? Quantas pessoas terão sido marcadas através da sua trajetória e da sua vida? Que lembrança você deixa para seus filhos, para seu cônjuge, para os seus amigos? Axa decidiu não se render. E o que eu quero pontuar com os irmãos nesta noite são algumas atitudes que ela toma dentro desse contexto, que são atitudes típicas de quem decidiu não se entregar. Atitudes típicas de quem decidiu não se render à terra seca, não se render à crise. Anota, absorve, aprende, mas pelo amor de Deus, coloca em prática, coloca em exercício. Talvez eu fale algumas coisas que constranja alguém nesta noite, porque é incrível como nós de algum modo esperamos que Deus faça o milagre completo na nossa vida, sem a nossa participação, sem o nosso envolvimento e sem o nosso comprometimento. Então, Axa nos ensina que se você não quiser ficar só com terra seca, se movimente, tome uma atitude, larga a mão de ser lerdo, larga a mão de ser frouxo, larga a mão de esperar que as coisas caiam no seu colo. Ela poderia ter transformado esta aliança territorial em crise familiar. Ela poderia ter dito ao pai: fica com a tua terra ruim, se for para me dar terra ruim, não me dá nada. Axa poderia inclusive criar uma celeuma no relacionamento entre o seu marido e o seu pai. Entretanto, em vez de apontar o lado ruim daquilo que ela recebera, ela se movimenta numa direção, ela toma uma atitude necessária. E é interessante que, na medida que ela toma a atitude, o pai dela reage à atitude que ela tomou. Eu já disse aqui para os irmãos que é uma fala de um pensador que Deus mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por sua vontade soberana. Vou repetir a frase: Deus mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por sua vontade soberana. E isso se aplica no que se diz respeito a nós e aos milagres que nós viveremos.
Exemplo, é Deus quem abre o mar, mas Moisés fere as águas. É com certeza Deus quem derruba Golias, mas Davi atira a pedra. Foi Deus com certeza que eliminou 1000 soldados, enquanto Sansão estava com uma queixada de jumento na mão. Observe que o Senhor diz assim: pedi ação e dá-se-vos-á reação. Batei, ação, e abri-se-vos-á reação. Buscai, ação, e encontrareis reação. Eu conheço gente esperando Deus remover a pedra. Ei, Ele vai ressuscitar Lázaro, mas quem remove a pedra é você. É você que toma as atitudes necessárias para que a pedra seja removida. Então, se você não se contenta com a situação que está hoje, para de fazer a cantiga do lamuriador e veja o que pode ser feito para mudar o seu cenário. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra de Canaã por herança, a ele e à sua descendência. Ora, se Deus prometeu que vai nos dar a terra, por que a gente tem que brigar com os gigantes? Por que nós temos que enfrentar batalhas para tomar a terra? Porque o que Deus te prometeu é que Ele está contigo, é que Ele vai te entregar, é que Ele vai te dar vitória, é que Ele vai te fortalecer na hora da fraqueza, é que Ele vai te dar coragem quando o medo quer te devorar. Mas você não pode ficar esperando o gigante trazer a terra enrolada num papel de presente. Tome atitudes. Gente, eu tenho ouvido crentes reclamando de luta, de dificuldade, de aperto, de provação, mas pessoas que se rendem. É muito difícil aconselhar alguém que se rendeu, porque quando você pergunta: o que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para alterar isso aqui? Ah, pastor, estou esperando Deus fazer. Esperando Deus fazer aquilo que está ao teu alcance fazer. Se movimente. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque bem de leve nele e fala assim: se mova. Se mova. Segunda coisa que Axa nos ensina nesse texto é: aprenda a identificar o tempo. Preste atenção, aquele era o momento. Uma atitude certa no tempo errado compromete o resultado. E de algum modo Axa sabe disso. E um detalhe é que o tempo sabe beneficiar aquele que aprendeu a oportunizar. Caleb tem 85 anos. Ao que parece, Axa é a sua única filha. Caleb acabou de conquistar a cidade que era seu sonho. Seu coração está eufórico. Aos 85 anos, Caleb está extremamente alegre, sensível, eufórico, e Axa conhece o seu pai e sabe que esta é a hora de se manifestar. Ela não poderia perder a oportunidade.
Salomão diz em Eclesiastes 3 que há um tempo e propósito determinado para cada coisa debaixo do céu. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que nós precisamos discernir o tempo, conhecer o tempo. O tempo é tão importante na vida que a tua existência é feita de fases, e cada fase atende um período de tempo da tua existência. A gestação durou 9 meses. A primeira infância dura em torno de 3 anos. A segunda infância, mais 3. A terceira infância, mais 3. A puberdade, a adolescência. E agora estão dividindo a adolescência em 3 etapas: adolescência infantil, infanto-juvenil e adolescência adulta. Depois vem a fase adulta propriamente dita, porque você é feito dentro de uma composição de tempo. Conversei com um pastor americano alguns anos atrás. Na época eu tinha 38 anos, eu lembro por causa de uma frase que ele citou. E ele disse: para nós americanos, você só fica bom naquilo que você faz a partir dos 40 anos. Aí ele disse: muito bom. Você só alcança o nível do muito bom a partir dos 50 anos. E ele disse: o nível de excelência, não importa o que você faça, você só alcança níveis de excelência a partir dos 60 anos. Aí eu disse para ele: então há esperança para mim, eu tenho 38, dos 40 em diante, quem sabe melhora. E ele usou como exemplo: vocês no Brasil têm juízes de 20 e poucos anos. Aqui nos Estados Unidos nós não temos juízes jovens, disse ele. Por quê? Porque um juiz precisa, aqui, disse ele, exercer a advocacia há pelo menos 20 anos. Depois ele precisa trabalhar como promotor por pelo menos mais 10. Só aí tem 30 anos de carreira jurídica, para então ele poder pleitear um cargo de juiz, porque agora ele está chegando na idade da excelência. Aqui no Brasil, o que é que nós entendemos? E tem uns desavisados que chegam para mim e falam assim: olha a sua mão, você já chegou nos 50, agora é só descida. Isso para tu. Que tem gente que começa a morrer com 40, com 50 está amorgado, com 60 não tem mais esperança. Outro dia uma irmã chegou para mim: ah, pastor, eu já estou velha, eu tenho 38. Eu falei: mas irmã, me respeita, porque eu estava estimulando a estudar, ir para a faculdade, cresça intelectualmente. Não dá mais tempo, pastor, eu estou velha. Ou seja, pessoas que não discernem o tempo, não entendem que o tempo pode te beneficiar em vez de te estragar. Gente que está na igreja com aquela cara de quem morreu e esqueceu de deitar. Morreu, mas não largou o espírito. Morto em pé, sem vida, porque perdeu a noção do tempo. Aí vem o salmista, no Salmo de número 1, e diz assim: o justo é como oliveira plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo apropriado, no tempo certo, na estação própria. Axa conhece o tempo. Pastor Josué
mas eu estou esperando há X tempo na minha vida e ainda não aconteceu. Deus está te treinando para o que vai acontecer. Deus está te amadurecendo para o que Ele quer colocar na tua mão. Deus está te fazendo chegar no tempo certo para frutificar o que Ele vai te dar. E entenda, hoje eu estava conversando com alguns irmãos que me pediram um aconselhamento acerca de um empreendimento empresarial e pessoal, e eu falei com eles: não percam oportunidades. Mardoqueu era cativo de guerra, gente. Já vi gente falando que Mardoqueu era primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Me ajude, não força. Mardoqueu vivia lá na porta do palácio, o texto é claro, ouvindo histórias do palácio. De repente Mardoqueu ouve: o rei depôs a rainha Vasti, e vai haver agora um concurso. O rei vai escolher uma rainha, e está convocando as virgens do império. Quem está sendo inscrito? As filhas dos governadores das províncias, as filhas dos juízes, as filhas dos prefeitos, as filhas dos sátrapas, que eram conselheiros e governadores sobre governadores. Mardoqueu lembrou de Esté, Hadassa, sua parente, que ele estava criando. E ele foi lá no balcão e inscreveu Esté, candidata a rainha. Presta atenção, de 0 a 10. As pessoas, as mulheres com quem Esté ia competir, ela sendo cativa e órfã, quais eram as chances de Esté? Mas Mardoqueu teve visão de oportunidade, e Esté se tornou a rainha. Aprenda a discernir o tempo, a perceber o tempo, porque algumas oportunidades não se repetirão. E Axa sabia disso, e ela aproveita o tempo para clamar ao seu pai por terras que fossem frutíferas, produtivas. Peço-te uma bênção, dá-me terras que tenham fontes de águas. Aquela era a hora. Por que não aconteceu ainda? Você pode estar caminhando na direção do tempo, e Deus vai fazer acontecer o que Ele disse. Lembra de Bartimeu clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém reclama e diz: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. E Bartimeu grita mais alto. Alguns historiadores dizem que Jesus só passou em Jericó uma vez. Observe, da Galileia para a Judeia, Jesus tinha que passar na região de Jericó, mas ele não precisava entrar em Jericó, ele passava pela estrada, como dizem lá no Angico, pela rodagem. Mas nesse dia Jesus decidiu entrar em Jericó. Se Bartimeu não tivesse clamado a ponto de ser ouvido, naquele dia teria morrido cego. Até que ponto você está abraçando as oportunidades que Deus lhe dá? Ou você vai ficar esperando que as coisas caiam no colo? Se mova. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. A terceira lição que Axa nos dá: não olhe para a terra do vizinho. Ela poderia ter dito: meu pai me deu terra seca, mas olha a terra do meu vizinho aqui, é terra boa. Ela poderia ter feito o olhar da comparação.
E eu preciso te lembrar que nós pecamos quando comparamos a bênção que Deus nos dá com a bênção que Ele dá para o outro. Quem tem filhos sabe, principalmente se eles tiverem faixa etária parecida, que quando você dá algo para um, o outro está reclamando e quer também. E a depender da circunstância, deixa eu falar lá de casa. Por exemplo, se eu comprar um sapato para a Catarina, eu tenho que arrumar um sapato para a Vitória. E quer saber o grave? Eu não posso comprar para a Catarina um sapato vermelho e para a Vitória um sapato branco, porque Vitória vai chiar, ela quer um igual de Catarina. Porque irmãos são assim. E muitas vezes nós agimos como crianças. Hoje, adulto, eu não me importo se o meu pai der para o meu irmão um sapato preto e para mim um marrom. Eu cresci, presta atenção. Quem fica se comparando é criança. Você é adulto. Entenda que Deus coloca na tua mão e à tua disposição aquilo que Ele te deu competência para gerir, e Ele vai te treinar nisto, Ele vai te amadurecer nisto. Então, cuidado com a inveja, cuidado com a comparação. Por que irmão fulano tem carro tal e eu tenho outro carro inferior? Para de comparar, porque toda comparação é injusta com você mesmo e com a pessoa com quem você se compara. Cada pessoa tem a sua história, viveu o seu esforço, construiu a sua base. Minha palavra para a sua alma hoje é: valorize o que Deus lhe dá. Valorize o que Deus lhe dá. Contar uma experiência que eu ouvi tem uns 15 dias. Eu estava pregando em algum lugar, eu não vou dizer o nome da cidade para não ficar tão escrachado. E aí o pastor, alguém me compartilhou de um empresário daquela cidade. Na verdade ele é empresário hoje. Antes ele era o filho matuto de um homem que tinha alguns imóveis na cidade. O pai dele faleceu. Dos filhos, ele é o único que não foi para a faculdade. Um irmão é advogado, um outro irmão é médico, um outro é juiz, e ele é o matutão da família. Quando o patriarca morreu, os irmãos se reuniram e deram um jeito de ele assinar lá o inventário, e os irmãos ficaram com os imóveis da cidade e entregaram a ele apenas a terra, a roça, onde nenhum deles tinha interesse de ir cuidar de mato, cuidar de gado. Entregaram a roça para ele: fica aí para tu. E ele ficou com a roça, não ficou com um imóvel na cidade. E os irmãos disseram assim: sobrou, né? Nós nos demos bem. E ele começou a alugar a terra para plantar café. E o pessoal ia plantar café, e no meio do período do cultivo, o café morria repentinamente. Chegou um momento que ninguém queria mais alugar a terra dele, nem para plantar café, nem para plantar capim, e ficou lá abandonada, e ele passando dificuldade, porque agora ele não tinha fonte de renda. Um dia ele acorda com a campainha da casa tocando. A mulher dele chamou e disse: só tem alguém aí vestido com uma roupa da Petrobras. Estava com a camisa, com a insígnia da Petrobras. E o camarada falou: o senhor que é o seu fulano? Sim. Segunda-feira, tal hora, o senhor pode comparecer no escritório da empresa em tal lugar? Sim, posso.
Ele foi no escritório da empresa em tal lugar. Quando chegou lá, fizeram uma proposta para comprar a terra dele, e fizeram uma proposta assim estratosférica. Ele disse: mas eu não vou vender a minha terra, não está para vender. Então a Petrobras fez uma proposta para ele de exploração da terra e disse: olha, nós descobrimos petróleo na tua terra, e é por isso que o café morre, o capim morre, porque quando chega a determinada posição que a raiz desce, encontra o ponto do petróleo e não sobrevive. Esse camarada hoje é multimilionário, comprou imóveis e imóveis e imóveis na cidade onde os irmãos dele imaginavam que estavam se dando bem, e ele havia se dado mal. O que eu quero te dizer com isso é que Deus pode transformar o teu deserto em fonte. Mas pastor, está lá, eu queria vender e Deus não deixa, porque Deus tem um plano. Deus não perde nada na mão dos seus filhos. Ah, mas eu queria me desfazer, que não serve para nada, e vai lá, e quando está dando certo o negócio, a pessoa desiste. Fica na paz, porque Deus está construindo uma oportunidade para a sua vida, e eu sei que Deus está dando resposta para alguém exatamente agora. Não olhe para a terra do vizinho, não se compare. O que Deus fez chegar na sua mão tem propósito, você só não entendeu ainda. Aí eu disse essa semana em Campo Grande, porque tem crente que diz assim: Deus, eu estou ficando velho. E eu respondo: e tu pensa que Deus não sabe? Um dia, no meu desespero, eu coloquei as duas mãos na porta, como se eu fosse Sansão, né? Queria derrubar as paredes. Eu disse: ô Jeová, dá uma olhadinha aqui para baixo. Eu sei que aí em cima o tempo não passa, então para o Senhor tanto faz, mas aqui embaixo passa. Deixa eu contar para o Senhor algo que eu acho que o Senhor não está prestando atenção. Um dia desse eu era menino brincando de gude. Hoje eu tenho cabelo branco. Dá para o Senhor acelerar algumas coisas aí? Aí a pergunta de Deus é esta: e você está pronto? E você já chegou no nível que eu preciso que você chega para eu te entregar aquilo que quero te dar? Então, não olhe para a terra do vizinho, foque naquilo que Deus te deu. Encontre um caminho para fazer o que Deus te deu prosperar. Tem alguém aí? Alguém pode dar um glória a Deus? Diz aí para o seu vizinho: não se preocupe com a terra do vizinho, cuide da sua. Aleluia. Eu declaro que Deus vai abrir portas sobre a sua vida, sobre a sua casa, pelo poder da palavra. Para de ficar ouvindo notícia ruim. Tem gente de quem você tem que se afastar, porque te contamina. Aleluia. Aleluia. Quarta lição que Axa nos ensina. Ela nos ensina a se expressar na hora certa e da forma certa. Já disse, ela podia ter dito assim: papai, pega a tua terra seca e fica para o Senhor. Aquilo não serve. Se não tem água no deserto, eu vou fazer o quê?
Mas não, ela aproveita o momento que Caleb vem, ela salta do jumento, e quando ele diz: que queres? O que tens? Olha a fala de Axa: peço-te uma bênção. Ela não reclama do que recebeu. Eu quero ser abençoada, peço-te uma bênção. Mas que bênção que precisas? Tu me destes terras áridas, dá-me também fontes de águas. Aleluia. Interessante, lá no Novo Testamento Tiago vem e diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A forma que você pede determina o que você recebe. Seja um gerador de sonhos, mesmo em terras áridas. Seja um investidor de sonhos, mesmo em terras secas. Saiba pedir, para de reclamar, para de murmurar. Sabe, gente, eu estou decidido que eu não quero estar perto de murmurador. Ou muda a murmuração, ou eu mudo de lugar. E vou começar a inspecionar as pessoas que têm conexão comigo. For murmurador, reclamador, preguiçoso, mentiroso, não quero. Por quê? Porque contagia o ambiente, contamina o veio de água que você vai beber. É preciso que nós saibamos quais palavras procederão da nossa boca. Há coisas que você fala que prejudicam o teu propósito. Gente que não coloca medida nas palavras, não coloca medida na língua, fala e pensa depois. Nunca tivemos uma comunicação tão rápida e ao mesmo tempo tão superficial. Não se mede o que fala. Você vai para a internet, ouvir algumas pessoas falando, gente, é tanta carga d'água. E o pior, ainda tem irmãos que saem mandando o link para todo mundo. Só o sangue da aliança eterna. Cuidado com o que você ouve. Jó, livro de Jó, diz que a boca da alma são os ouvidos. Então o que você ouve contamina a tua alma. Axa sabia falar da forma certa. Tem alguém aí? Quarto lugar, Axa reconhece a autoridade do seu esposo. É interessante, Axa tem noção de princípio de autoridade. Ela, antes de ir falar com seu pai, e ela poderia ter ido, o pai é meu, mas ela fala com o seu marido, ela persuade o seu marido para que fale com o seu pai. Ela não atravessa o princípio prático de reconhecer o esposo. E é muito interessante essa questão de reconhecer a autoridade do outro, o lugar do outro, porque
existe hoje, me ouça bem, existe hoje um trabalho muito bem sincronizado do diabo de colocar homens contra mulheres e mulheres contra homens. Quer saber o pior? O diabo está obtendo sucesso nisso. Irmãos, guerra dos sexos é uma filosofia diabólica. Deus não criou o homem para medir forças com a mulher, e nem criou a mulher para medir forças com o homem. Se cada um discernir o seu papel e o seu propósito, não tem inferno que pare a sua casa, não tem inferno que pare a sua família. Se cada um entender qual é a sua missão, nós vamos destravar portas, vencer barreiras, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Sempre que eu falo de território, de autoridade e de posição de autoridade, eu me lembro do meu cachorro, um Gold Retriever lindo. Mas um dia Logan encontrou o portão da garagem aberto e saiu. Eu estava de terno para vir para um culto de ceia um domingo pela manhã. Estava quente. E à medida que eu ia acompanhando ele, eu falava assim: Logan. Ele balançava o rabo, levantava a cabeça, só faltava rir, né? E quando eu me aproximava, ele corria. E eu fui inchando, aquilo foi me irritando, porque eu comecei a suar, o calor estava grande. Tirei o paletó, lá vou eu tentando alcançar Logan, e ele corria. Mas chegou um momento que Logan passou na porta de uma outra casa, que a garagem também estava entreaberta, e tinha naquela garagem uma mistura de pitbull com alguma coisa. E quando esse cachorro viu Logan, ele partiu atrás. Irmão, Logan passou por mim que chega aí abaixo. Eu nunca vi tanta velocidade, e o outro na cola. E o interessante é que a parte do portão da minha garagem estava aberta, era o mínimo. Eu não sei como ele conseguiu entrar naquela velocidade, porque do jeito que ele veio, ele e o outro riscou na calçada e não entrou, e voltou. E aí eu percebi que até o cachorro tem noção de território. Ele sabia que daquela linha em diante não era mais território para ele entrar. Aí eu digo, se até o cachorro tem noção de território, por que tem um humano que não adquire essa percepção? Ei, tem alguém aí? Axa sabe qual é o seu espaço, sabe qual é o espaço do seu marido, e diz para ele: faz. E se ele não faz, ela sabe que ela pode agora fazer. Ela não queima o princípio. E é justamente nisto que ela é abençoada. Ela se comunicou. Entenda e reconheça as pessoas que Deus coloca como autoridade na sua vida. Para de fazer as coisas a zóio. O Senhor quer te abençoar. Penúltimo lugar, eu já vou terminar. Axa não se contentava com o pior. Não se contente com o pior momento da sua vida.
O pior momento da sua história não tem que necessariamente ser o fim. Entenda que Deus tem fontes de águas para você. Dá-me fontes de águas, é o que ela pede. A dificuldade pode ser a oportunidade. Não faça da crise o seu ponto final. Não faça da dificuldade uma sentença. Deus vai mudar o teu quadro. Deus vai mudar o teu cenário. Ah, pastor, mas está tão difícil. Não estou aguentando mais. O profeta Zacarias diz assim: não desprezes os dias das coisas pequenas. Existe o tempo de Deus na sua vida, e esse tempo é de aperfeiçoamento, é de melhoramento, é de aprendizado, é de crescimento. E o Senhor está planejando para você aquilo que está no seu plano, propósito e vontade perfeita. Glória ao nome de Jesus. Não se renda ao pior. Peça, dá-me fontes. Dá-me fontes, dá-me terras com fontes. Ou seja, Axa sabia pedir, como pedir e o que pedir. E sabe o que é interessante? A terra que Caleb acabara de ganhar é uma das regiões mais importantes do cenário bíblico e da história de Israel, a região de Hebrom. Faz parte da história de Abraão. É daí que vem a palavra Hebreus, porque Abrão procede de Hebrom. Caleb estava feliz, ele estava dilatado, ele estava pronto para atender o pedido. Como você entra na presença de Deus? De que modo você se coloca diante do Senhor para pedir? Tem gente que pensa que oração é um catálogo de pedidos, leva uma lista para Deus. E o detalhe, alguns pedem a varejo e agradecem no atacado. Para pedir, fazem uma lista, para agradecer, dizer assim: Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Alcance o coração de Deus. Toque o coração de Deus. De que modo, pastor? Axa se prostrou diante do seu pai. Se renda diante de Deus. Axa não reclamou, ela valoriza o que recebe e pede bênção. Não reclame, não murmure, apenas adore, celebre, enalteça, cante, mesmo quando cantar exige um esforço maior. Honre ao Senhor. E aí a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 19 que Caleb deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores, bênçãos de cima, bênçãos de baixo, águas que caem em cachoeiras, águas que nascem nas fontes,
bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 1, versículo 8 e 9: eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. Aí no capítulo de número 8, versículos 7 a 9 de Deuteronômio, você vê a definição de fontes superiores e fontes superiores. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferros e de cujos montes tu cavarás o cobre. Diga comigo: eu sei. Ai, pelo amor de Deus, eu sei que Deus tem tesouros escondidos. Pela fé eu piso no território e os recebo. Aleluia. O Senhor tem bênção sobre medida para cada vida, mas a palavra do céu é: tome atitudes. Este mês ainda, para algumas pessoas, Deus vai trazer oportunidades na mesa. Em alguns casos, a oportunidade vai ser tão incomum que você vai precisar de aconselhamento específico. Ouça o que estou lhe dizendo. Deus está gerando oportunidades incomuns para algumas pessoas. E em alguns casos você vai precisar consultar alguém para saber como seguir. Não abra mão das oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Seja inteligente. Não seja primo dos 9 que depois que receberam a bênção foram embora e não voltaram para agradecer. Faça como aquele que retornou. Mas eu lhe digo na autoridade de Deus e com a certeza que o Senhor está gerando testemunhos a partir de milagres que Ele vai gerar na sua vida. Eu lhe digo: Deus ainda nestes dias, estou falando do mês de abril, vai gerar oportunidades específicas para algumas pessoas. Porque para algumas, pastor, porque eu estou falando do mês de abril, eu estou te dizendo que Deus está acelerando processos para a vida de alguém, e Ele está trazendo respostas extraordinárias para você. Aleluia. Fica de pé quem puder.
Você vai orar comigo agora. E nesta oração, você vai pedir ao Senhor que te faça perceber a fonte que está perto. Porque às vezes a crise é tão grande que você não vê a fonte. Agar estava no deserto com Ismael. Acabou a água e acabou o pão. E a Bíblia diz que o menino começou a chorar e Agar se afastou para não ver o menino morrer. Gênesis 21:14. E quando ela está longe do menino, um anjo do Senhor lhe toca e diz: levanta. Deus ouviu o choro do menino. Ouça, nem toda resposta vai chegar na sua vida por causa do seu choro. Às vezes é o choro de alguém que vai alcançar o coração de Deus, e você vai ser abençoado a partir do choro de alguém. E a Bíblia diz que quando Agar se levantou, o Senhor lhe abriu os olhos e lhe mostrou uma fonte. E esse texto é muito interessante, porque a Bíblia não diz que o Senhor abriu uma fonte, diz que o Senhor lhe abriu os olhos. Às vezes a fonte está do seu lado e a dificuldade é tão grande que você não enxerga a fonte, pois Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver. E o Senhor vai fazer com que você se aproprie daquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Ele vai abrir fontes. Eu sou aquele que quebra cadeias. Eu abro os portões de bronze e te mostro as riquezas encobertas. Senhor, primeiro eu te peço que o Senhor abra a nossa visão, nos faz ver a fonte, nos faz ver a fonte. Segundo, eu te peço, abre os portões, quebra as cadeias, mexe com quem está retendo a bênção deste homem e dessa mulher, mas mexe mesmo, Senhor, mexe, esmaga, para que toda bênção que está retida seja liberada, em nome de Jesus Cristo. Terceiro, eu te peço, os prejuízos que esse irmão teve, os prejuízos que esta irmã teve, naquilo onde ele ou ela foi lesado, roubado, enganado ou injustiçado, faz restituir. Gera, Senhor, a partir desta noite um milagre de restituição na vida dos teus filhos e das tuas filhas.